Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Como é que estão as coisas? Espero que todos estejam bem. Aqui ainda não... Isso, agora entrou. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos tirar isso aqui para Como é que estão as não ter o coisas? delay do meu áudio. Pronto. Perfeito. Bom, gente, enquanto o pessoal está entrando, né, eu quero dizer que, poxa, eu só posso agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui nesse momento, tendo esse bate-papo, né, leve, com a linguagem simples, tranquila, um bate-papo de amigo. Vamos falar para colegas formados, acadêmicos, enfim. E eu espero que vocês participem, que a gente possa fazer desses momentos proveitosos, né? Onde a gente está passando por esse processo, né, da pandemia, mas que com certeza isso logo, logo vai passar, né? E é um momento que a gente pode aproveitar para afiar o nosso machado, né? Tem uma historinha que fala o seguinte: um lenhador, ele sempre vencia um tipo de um concurso, um velho lenhador. E o lenhador novo, chegou um lenhador novo e ele quis competir, né? Entraram na competição, o lenhador novo começou a cortar muita lenha, ele olhava para trás e o velho lenhador estava sentado. Quando terminaram para contabilizar a quantidade de lenha cortada, o velho ele tinha cortado muito mais lenha. Aí o novo perguntou para ele, mas como assim? Como você cortou mais lenha do que eu, já que eu estava com toda a minha força e você estava sentado? Aí o velho lenhador falou o seguinte: enquanto eu estava sentado, eu estava afiando meu machado. Então, assim, nesse momento, é o momento da gente afiar o nosso machado. Seja estudando, seja melhorando as gavetas do nosso pensamento, enfim. Seja ficando em casa, deitado, não se estressa, dorme. Aproveita a oportunidade que Deus está dando para a gente poder fazer coisas que a gente não fazia antes, né? Então vamos aproveitar. E entrando aqui no nosso bate-papo, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a SDI por essa parceria, por esse, por esse convite, para a gente começar o nosso bate-papo aqui falando sobre facetas. A gente vai fazer, na verdade, uma discussão sobre casos clínicos. Eu vou mostrar alguns casos, né? Vou mostrar como os pacientes chegaram até a gente, o que nós planejamos, como nós tratamos, e depois eu vou pegar um caso e vou discorrer todo esse caso, mostrando passo a passo para a gente. Espero que dê tempo para a gente fazer tudo. Tá? Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas, tá? Caso vocês tenham algumas, e vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Bom, primeiramente, eu queria mostrar para vocês essa fotografia. Essa fotografia ela é feita no momento que a gente chama de test drive sem adesão. É quando nós vamos fazer o caso clínico e nós vamos testar a cor da resina e também a translucidez da resina. Porque a grande maioria dos casos que eu vejo no dia a dia, erro de seleção de cor, na verdade o erro não é na seleção de cor. O erro está na opacidade. Às vezes usam uma quantidade maior de esmalte, uma resina mais transparente, e por isso que dá esse acinzentamento. Então, assim, eu vejo isso. O colega dentista, ele seleciona a cor certa, mas ele erra nisso. Para a gente evitar esse erro de opacidade e translucidez, nós colocamos a resina diretamente em cima do dente e aí nós polimerizamos sem adesão. Polimerizamos e aí a gente avalia como essa resina vai ficar. Tá? Então, isso que a gente faz. Foi o que nós fizemos nesse caso. E quando nós chegamos nesse ponto com a paciente, eu coloquei no elemento 21 3 resinas. Eu fiz uma concha palatina com uma resina incisal, fiz os mamelos com a resina de dentina, que é mais opaca, e recobri com a resina de esmalte. No dente 21 eu usei uma resina só, uma resina Bari. É um esmalte, como fosse, ela é uma transição, né, entre a dentina e esmalte. E no elemento 12 eu fiz o seguinte, eu usei dentina e esmalte. Eu fiz uma DC1, que é a dentina, e uma E1, que é um esmalte. E, por incrível que pareça, eu imaginei que ela fosse escolher o número 21. Né? E quando nós vimos o resultado, ela escolheu, na verdade, as resinas selecionadas para o elemento 12. Então ela falou assim, não, eu não quero um dente com transparência, né? Eu não quero esse cinzinho no meu dente. Então, nós vemos casos lindos, essas são fotos tiradas do Instagram, né? Do Renato Ferreira. Assim, são fotos lindas, são dentes lindos. E
Eu juro para vocês, nós fizemos muitos cursos. Nesse tempo que a gente vem fazendo curso, que a gente vem trabalhando com resina, então assim nós fizemos de tudo, né? Vários cursos nós fizemos. E quando eu comecei a fazer curso e comecei a fazer estratificação, eu queria fazer todos os casos estratificando. Foi minha surpresa que eu comecei a ver que os pacientes, nem todos os pacientes ficavam tão satisfeitos com um halo translúcido, com rádio opaco, com opaco. Eles queriam um dente mais branco e mais opaco. Então, assim, na verdade, esse tipo de estratificação ela é linda, né? Nós fazemos também, mas são casos pontuais, não é o nosso dia a dia. E hoje que eu trouxe para a gente conversar é sobre o dia a dia. É como o que a gente faz no nosso consultório, 90% dos casos. Então, de todas as técnicas que estudamos, né, natural layer, técnica trilaminar, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz e que resolve mais de 80% dos nossos problemas. É isso que a gente vai conversar hoje, né? E aproveitando que em toda crise tem oportunidade, esse é o momento que você pode falar, poxa, mas nesse momento você vem falar de estética, Marco. Eu vou falar para você o seguinte, muitos pacientes eles não estão fazendo o tratamento de estética agora, mas eles vão fazer. Então você vai ter essa demanda, você tem esses pacientes para você atender. Então assim, se prepara, afia o machado, que vai chegar um momento em que esses pacientes vão até você. Então assim, é uma oportunidade rica de você se reestruturar e aproveitar para quando chegar o momento, vocês estarem fazendo a sua estética da melhor maneira possível e tendo um retorno financeiro maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Marco Aurélio Chaves, eu sou coordenador da especialização de dentística da Cliva Odontologia no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui, na verdade, não como especialista, mas como dentista, que senta no mocho, que atende de manhã até à noite, como muitos de vocês. E vamos discutir esses casos clínicos agora, falando do que nosso dia a dia, o que a gente faz. Por exemplo, chegou esse caso até a gente, e ele tinha um diastema grande. E essa era a queixa principal dele. Ele queria dentes brancos e queria diminuir esse diastema. E a nossa maior preocupação no caso desse era a gente não conseguir Tá. Vocês estão vendo os casos clínicos? Ah, tá. O que eu vi agora. A gente não conseguia contento o fechamento desse diastema, de ficar um dente centrais muito grandes, né, muito avolumados, e isso ficar ruim para o paciente. Mas conseguimos, fechamos, e aí você tem o antes e você tem o depois. Outro caso também é de fechamento de diastema. Nós tínhamos a mesma preocupação. Além disso, esse grande diastema, né, nós tínhamos a maxila esquerda, ela estava retraída. Então, nós tivemos para a gente poder regularizar, para a gente poder normalizar essa arcada, nós tivemos que colocar um pouquinho mais de resina do lado esquerdo para a gente fazer essa compensação. E o caso terminou assim, com resina de dentina e de esmalte. Tudo bem? Tudo bem? Olá, doutora Paula. Tudo bem? Isso, beleza. Quem estiver fazendo pergunta, tá, pode continuar, tá bom? E devagarzinho eu paro, dou uma olhadinha, leio e respondo. E esse caso foi um caso assim. Outra coisa, que agora a dica. Essa menina, ela trabalha com a gente e ela trabalha na parte administrativa da clínica, né? É uma coisa muito legal. Tratem da equipe. Quanto mais a equipe tiver um sorriso mais bonito, mais fácil vai ser para você convencer e vender, né? Então, ela, na hora dos fechamentos, quando ela mostra o sorriso dela, o antes e depois, fica muito mais fácil para a gente vender. Então, assim, nós fizemos esse tratamento e foi ótimo, foi muito bacana. E ela ficou linda, ela tinha um sorriso muito lindo. Esse caso é um dos casos mais difíceis que nós fizemos, porque essa menina ela teve um acidente quando nova, e ela, além de ter esse acidente com extrusão dos elementos, depois ela foi a um colega, foi feito um implante, mas o implante foi colocado de forma inadequada no local ruim. Então, ela foi até a nossa clínica, ela foi até a Cliva Odontologia, o Dr. Sérgio Mota explantou, fez enxerto nessa região e depois trouxe para a gente fazer a parte de estética. E a paciente ela já estava com um sofrimento muito grande, né, que muito tempo passando por cirurgia, muitos anos, passou por outros colegas, enfim. E esse caso é um caso que é o limite, né? Na verdade, assim, a gente diz que existe o ideal e existe o possível. O ideal, nesse caso, seria a gente fazer com cerâmica, mas a paciente não queria que desgastasse mais os dentes.
Então, por isso nós optamos por fazer com resina composta, então nós transformamos os caninos em laterais e os pré-molares em caninos. Desenvolvemos guia e nós tivemos esse resultado que vocês estão vendo. Outro caso também que chegou para a gente, onde a paciente ela reclamava não só da cor dos dentes, mas também dos desgastes em borda. Então tinha muita rampa de desgaste, ela tinha um diastema que também a incomodava, né? E esse caso nós temos com uma resina só. Nós completamos onde tinha os desgastes, fizemos as guias de desoclusão e facetamos de pré a pré, né, com uma resina só. E o resultado foi um resultado excelente. Então, estou mostrando casos, gente, casos do dia a dia que a gente faz e a gente resolve de uma forma bem simples. Normalmente, sem desgaste. É uma odontologia puramente aditiva. Esse caso e outro caso também. A gente tem aí, olha só, essa foto do lado esquerdo, nós temos 6 cores de dentes, mais ou menos isso. Vocês estão vendo? São 6 cores diferentes, perda de linha média, enfim. E quando a gente dá uma aula com esse caso, a gente mostra o caso todo, né, e a gente mostra passo a passo, coloca para mim, obrigado. A gente coloca o passo a passo, o que a gente faz? Mostra como foi a filmagem. No início, sempre a gente faz fotografia e filmagem, né? Na filmagem, quando ela falava, ela segurava o lábio, né? Ela retia o lábio, não deixava o lábio à vontade de levantar, porque ela tinha vergonha de sorrir. Então nós deixamos a câmera ligada, né? A nossa auxiliar começou a conversar, ela se soltou e brincou com ela, ela riu, e quando ela riu, a gente via realmente o que a gente via, né? Enfim, nós removemos todas as restaurações e com resina, só com dentina e esmalte, tá? Fizemos o clareamento do elemento 12 e depois o restante só dentina e esmalte. E nós fizemos esse caso, fechamos esse caso. Tá? Ótimo. Depois a gente conversa, doutora Paula, sobre isso, sobre o Canadá. Tá bom? Outro caso grande, outro caso muito legal. Essa menina veio jovem pra gente. O que ela reclamava, na verdade, é que ela tinha um sorriso infantil. Então, ela terminou a ortodontia, veio pra gente e nós alongamos os elementos, fizemos as guias e aumentamos o volume de pré-pré. Um caso que nós mostramos, foi um dos primeiros casos que nós fizemos com a resina Aura. Um caso muito bacana, de muito sucesso. Outro caso, essa menina ela queria casar. E aí, depois que nós fizemos o sorriso dela, isso é verdade, a gente tem uma aula mostrando tudo isso. Como foi, eu até fui ao casamento, né? E nós finalizamos, né? Tô falando que ela só casou por causa do sorriso, mas ajudou. E aí nós fizemos um sorriso como ela queria, né? Um sorriso mais longo, um sorriso branco. E olha na fotografia dela, né? Como algo mudou, né? Não é só porque ela está com cabelo diferente, mas o brilho nos olhos, né? Então, assim, a gente não trata de dente, a gente trata de gente, né? A gente devolve autoestima. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia, é isso que a gente passa para os nossos alunos. Um caso como esse de finalização ortodôntica, hoje nós usamos uma resina também, né? Finalizamos o caso, então diastemas. Uma dica, o ideal é você ter, se você puder ter, pessoas que te indiquem pacientes, como, por exemplo, ortodontistas. Gente, vocês vão ver que vocês vão ter mais pacientes e como a odontologia de vocês melhor, o olhar melhor. Então, assim, se puder ter um ortodontista para indicar essas finalizações ortodônticas, isso é uma dica, tá? Fechem com ortodontista, tenham um ortodontista. Quem falar, esse é o Dr. Paulo Campos. Aprendi com ele, comecei a fazer, e realmente, esse caso foi feito pela doutora Jaqueline Mendonça. Se eu não me engano, ele foi finalizado pela doutora Érica, se eu não estou enganado. Não me engano se ele finalizou tudo com a doutora Jaqueline. Mas, enfim, e aí o caso finalizou assim, terminou assim, com uma resina só. Fechamos os diastemas e fizemos facetas, né, de canino a canino. Outro caso bem interessante que a gente fez é um caso de um jovem, né, do Tiaguinho, e quando ele sorria, né, o lábio ele impedia que os dentes, o sorriso aparecesse, os incisivos superiores aparecessem. É porque aí ele está fazendo um sorriso largo. Mas com um sorriso mais contido, somente parte distal, inciso distal, né, do bordo do elemento 21 que aparecia. Então, nós reconstruímos o sorriso da mesma forma, gente. A gente tem um protocolo que a gente vai passar aqui, vou mostrar para vocês, e nós devolvemos esse sorriso, né, da mesma forma, com 2 resinas, dentina e esmalte. Outro caso,
Nós temos no nosso Insta, nós começamos a fazer uma sequência de cases, né? Então, nesses cases, a gente mostra os pacientes que nós tratamos, né? Tratamos alguns com colegas, né? Com nossa equipe, enfim. E esse foi, se não me engano, o penúltimo que nós mostramos, né? Que é da Mariângela. A Mariângela foi uma professora de educação física muitos anos atrás, né? Não, nem tanto, né? Porque ela é jovem ainda. Enfim, e aí ela tinha ela é bonita, mas o sorriso não ajudava. Então, se você percebe na foto da esquerda, né, a região lateral e canino ficava em região de sombra. Então, o sorriso não aparecia com tanta intensidade, né? O sorriso ele não aparecia. Então, quando nós alongamos os dentes, né, demos volume e colocamos um dente mais branquinho, olha como muda, né? Como é que mudou, como é que ficou diferente, como é que ficou interessante. Entendeu? E é isso que a gente mostra no nosso curso, é isso que a gente faz, né? A gente mostra isso. Como você faz de forma simples, a gente brinca aqui, você aprende na quinta, sexta, sábado, para na segunda-feira você colocar em prática e já começar a ganhar dinheiro no seu consultório. Olha a foto mais próxima, olha o brilho, né, que a gente consegue, a lisura com essa resina, né, que a última camada a gente fez com resina microparticulada, dentinho de esmalte, como é que ficou bonito. Mais um caso, né, da Mara, essa menina também, buscando um sorriso melhor, veio para a gente, vocês olhem, tem cores diferentes, né, dentes desgastados, o dente era mais reto, né, nós deixamos o dente mais redondinho, né, o formato mais oval, mais feminino, e que, com certeza, assim, também trouxe, né, visivelmente uma mudança na estima dela, né? Enfim, é isso que a gente faz, gente. É o nosso dia a dia. Agora eu queria mostrar para vocês um caso. Nós temos 2 casos simultâneos. São 2 casos, eu acho que nós ainda não mostramos. Primeira vez que a gente está mostrando. Vamos lá, deixa eu dar uma voltinha aqui. Doutora Isabelle está no Canadá também. Doutora Isabelle, ela participou desse caso. Ela está falando que essa moça deu trabalho. Foi. Ainda dá, né, Isabelle? É a mãe dela, a mãe da doutora Isabelle. A doutora Aline perguntou, você faz complemento com plastia gengival? Faço. Faço sim, vou mostrar. Eu vou mostrar o passo a passo, como é que eu faço. Tá? Vou mostrar tudo que a gente faz. Como a gente seleciona a resina. Se der tempo, né? Vamos tentar dar uma corrida, ver se a gente consegue dar tempo. Esses 2 casos. Nós fizemos 2 casos. Um com uma Vita e um sistema não Vita, né? Uma Luna e Aura. Esse é o primeiro caso da esquerda, né? Nessa primeira foto do lado esquerdo, você dando uma olhadinha, olha só. O dente era um dentinho em torno de A3, a 3.2, a 3,5, né? E com os bordos irregulares. E os dentes eram mais retos, né? Muito retangulares. Então, olhando embaixo, o que nós fizemos? Nós colocamos os dentes de uma forma com as cristas mais arredondadas, nós suavizamos o dente e mudamos a cor do dente, né? Ficou mais interessante. Sendo que, nesse caso, nós não tínhamos muito espaço para trabalhar. Então, nós tínhamos que usar eu usei a Luna de esmalte, porque nós só tínhamos, assim, pouquíssimo milímetro. Eu tinha 0,3, 0,5 para trabalhar. Depois eu vou mostrar como é que eu vejo essa medida. Vou mostrar para vocês como é que a gente seleciona isso. Mas o espaço era muito pequeno. Então, se eu desse um volume muito grande, ia ficar ruim. Diferente desse outro caso, né, do lado direito. Esse caso, não. Nós tínhamos um sorriso A4,5, A5, né, nós tivemos clareamento. E nesse caso, foi um caso super indicado para a gente trabalhar, por exemplo, com a resina que tem uma dentina opaca, como é o caso da Aura. A gente tem uma resina, uma DB, que ela é show de bola. Por ser muito opaca, ela tampa essa diferença. Então, você consegue, com a dentina, usando primeiro dentinho em todos os dentes, você consegue equilibrar a cor. Depois você vem com o esmalte e o caso fica assim. Então, vamos lá. O primeiro caso finalizou assim, o caso de Luna, que eu falei com vocês. Né? Essa menina é uma atriz, e é atriz, dubladora, enfim. E ficou muito interessante o caso. E o caso da direita, ele finalizou dessa forma. Né? Vocês dêem uma olhadinha como é que o 12 ele era bem amareladinho. Né? Então, nesse caso, nós usamos resina de dentinho. Tá bom? Vamos lá. E olha como é que ficou. Como é que ficou interessante esse sorriso. Né? Uma odontologia, gente, honesta, rápida, simples, com resultado. É isso que a gente busca. Vou mostrar para vocês outro caso bem rapidinho. Essa menina é um outro lado que eu quero falar com vocês, quero conversar com vocês sobre faceta, sobre como dizer não, né? Na hora de selecionar
o teu planejamento, escolher que tipo de tratamento você vai propor para o teu paciente. Essa menina veio até a gente, e quando ela veio, ela falou que ela queria um sorriso de Hollywood, ela queria um sorriso branco. Por quê? Ela se queixava, não sei se vocês conseguem ver na fotografia, no terço médio para incisal, ela tinha um dente mais acinzentado, né? Então, ela tinha essa queixa, esse acinzentamento dos dentes, que para mim estavam lindos. Uma menina bonita, uma menina jovem. E eu não via nesse momento, nesse caso, indicação de lente de contato, né? De facetas. Vamos pensar, uma menina de 23 anos. Vamos supor que a lente de contato dure 10, 15 anos. Quer dizer, quando ela estiver com 30 e poucos anos, eu ia ter que trocar, ia ter que desgastar, né? Quem faz cerâmica sabe a dificuldade que é. Você fala, mas eu posso usar laser, né? Aquele light touch que vai pular a faceta, vai me facilitar, mas todo mundo tem esse aparelho para fazer isso. Então a gente tem que pensar um pouquinho no paciente, principalmente. Então é um caso que nós, infelizmente, conversamos e falamos para ela, eu não tenho como te ajudar dessa forma. Se você quiser, a gente pode fazer com resina composta. E a gente vai crer que vai ter um bom resultado. Enfim, ela aceitou. Nós fizemos um ensaio restaurador primeiro, vendo que tipo de resina nós usaríamos, porque nós tínhamos pouco espaço também para a gente trabalhar, né? A gente vê por essa foto, normalmente, o que a gente faz? Nós temos 3 fotos que são as principais. Então, quando o paciente sorri, ele encosta o bordo do incisivo superior no lábio inferior. Quando esse bordo ele encosta na linha seco-molhada do dente, ou dentro dessa linha, quer dizer que eu tenho espaço para fazer um trabalho aditivo. Quando a minha mordida, quando o meu bordo, ele toca depois, eu tenho que repensar o caso. Talvez eu tenha que fazer desgaste. Então, a gente faz essa fotografia para isso. Então, quando fizemos, vimos que nós tínhamos ainda espaço. Então, nós isolamos, condicionamos o caso, e o caso finalizou assim, né? Consegui, porque o nosso maior desafio, na verdade, era o seguinte: por ter pouco espaço, né? Nós tínhamos um espaço razoável, mas não era um espaço suficiente para eu colocar uma quantidade boa de dentina, uma quantidade boa de esmalte. Eu tinha que selecionar uma resina que fosse opaca o suficiente para poder bloquear essa região cinza, senão não adiantava eu ter feito o trabalho. Então, a gente tinha que ter uma resina de dentina que cobrisse isso e uma de esmalte que nós conseguíssemos esse brilho. Então, foi o que nós fizemos. Uma foto artística. Olha só, se você viu o bordinho, tá vendo como é que fica aquele bordo transparente? É a resina de esmalte. Ficou bem legal. Ficou branco como ela queria, né? Mas não ficou nada feio, né? Chamativo, né? Não tô dizendo que quem faz dente mais branco é feio, não é isso. É gosto, né? Mas assim, eu acho que ficou bem agradável aos meus olhos. E mostrando para vocês, né, essa discussão que eu acho que não deveria existir, essa briga entre resina e cerâmica. Existia espaço para tudo. Esse caso foi feito com resina e esse caso foi feito com cerâmica. Esse caso ele é do professor Sene. E esse caso ele deixou a gente mostrar, né? E foi muito bem conduzido pelo Fábio Sene. Enfim, e muito semelhante, bordos desgastados, só que um foi feito com cerâmica, o outro foi feito com resina composta. E por que isso? Por que você faz muita resina, né? Eu sou de família de dentista, né? Minha esposa é dentista, meu pai é dentista. E eu tenho em torno de 25 anos de odontologia, mas há muito tempo a gente vê odonto na nossa vida. E na nossa clínica, a resina nunca foi um trabalho transitório, né? A resina composta nunca foi uma segunda opção. Então, sempre a gente usou a resina como trabalho definitivo. E quando eu tive a oportunidade de ir para o mestrado, lá eu fiz um estudo e a gente começou a buscar se isso que eu falava, que a resina era um trabalho definitivo, se isso tinha algum embasamento. Então, a gente fez um trabalho avaliando esse desempenho clínico e a estabilidade da cor de faceta direta, em resina microhíbrida e nanoparticular. Então, nós tivemos muitos casos, né? Fizemos vários casos, e avaliando por um critério chamado critério REACH, que a gente tinha 5 passos, olhava a cor, descoloração da margem, o formato, a adaptação e a cárie. Então, a gente avaliava esses 5 pontos e nós dávamos scores, né? E com essa avaliação, e pegando artigos para embasar o que a gente queria dizer, falando a favor da resina composta, enfim, nós passamos a ver que os estudos corroboram aquilo que a gente dizia, né? Que, enfim, que se você faz um trabalho bem feito,
dentro das limitações, das indicações e da forma certa, a gente tem grande sucesso, né? Por exemplo, esse artigo do Moura fala o seguinte: ele acompanhou 3 anos e ele viu que grande parte das restaurações falhavam na adaptação da margem. E aí nós começamos a procurar saber por que falhava mais aí, por exemplo, no meio. Não poderia ter uma bolha no meio? Por que falhava mais, se é a mesma mão que fazia? A gente começou a entender os mecanismos e aonde nós tínhamos falha. E com isso a gente criou um protocolo, e a gente diminuiu, que eu vou mostrar para vocês. A gente foi diminuindo essas falhas. Tá? Vamos lá, vamos dar uma corridinha. E outra coisa que a gente faz a gente gostar muito de resina composta, né? A gente fala de algumas vantagens dela. Né? Por exemplo, a resina, ela é fácil de fazer. Né? Todo mundo faz resina. Todo mundo, né, com uma espátula, uma resina fotopolimerizador, faz uma restauração. Ela é barata. Eu vou mostrar para vocês rapidamente um videozinho que nós fizemos o seguinte. Não é científico isso, tá? Na verdade, para ilustrar. Nós pegamos um tubo de resina de 4 gramas, nós medimos, né, pegamos um manequim, medimos o incisivo central, né, vimos a medida que ele tinha, nós removemos de dentro do tubo, né, um incremento, espalhamos esse incremento em cima da superfície vestibular do incisivo central. Então, com isso, nós temos uma média. Então, nós sabemos o tamanho desse incremento ele é suficiente para a gente cobrir uma vestibular, a gente fazer uma faceta em resina composta. Então, espalhei, removi todo o excesso e retirei de novo. Então, eu sei que a média do tamanho é essa. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas o tamanho seria esse que você está vendo aí. Tá? E aí, o que nós fizemos? Pegamos um tubo de resina e começamos a tirar a resina, mais ou menos naquele tamanho que a gente estava usando. Começamos a remover. Obrigado, Dr. Wagner. Dr. Wagner, nossa equipe. Um profissional de mão cheia. Ótimo profissional. E aqui nós fizemos, removemos. Então, a gente tem entre 50 e 60 incrementos desse tamanho, que em torno de 14 milímetros cúbicos, dentro de um tubo de resina. Entendeu? Então, assim, pode ser mais, pode ser menos, mas olha quantas resinas você consegue fazer. E fazendo uma conta por alto, né, pegando materiais que nós usamos para fazer uma faceta, como aplicador, a tira de poliéster, o lençol de borracha, fio, o adesivo, a resina, depois de todo o investimento e a divisão, nós encontramos o valor de 4,36 por faceta. Ou seja, você gasta mais ou menos R$ 5 de material para você fazer uma faceta de resina composta. Gente, isso não é nada. Lógico, eu não estou levando em conta os custos fixos do seu consultório, eu não estou levando em conta o material de acabamento, né, que normalmente é o que se gasta mais, mas assim, basicamente de resina a gente gasta isso. Então ela é muito lucrativa. Além disso, ela tem uma grande vantagem que ela aceita reparo. Né? Porque a gente fala o seguinte, quando a gente faz uma faceta e fratura a faceta, como é que a gente conserta? Faceta em cerâmica. A gente conserta como? Ou a gente faz uma emenda, ou a gente faz uma outra faceta. E normalmente o paciente não gosta, ele entende como uma emenda. Enquanto se você tem uma resina e você fazer um reparo com a própria resina, é mais fácil dele entender. Tá bom? E esse investimento é um investimento que ele é possível ao paciente. Entendeu? Não é caro. Então tem como a gente pegar e fazer esse tratamento com preço mais acessível, você resolve em uma sessão. Mas como mais acessível, Marco? Quanto que você cobra por uma faceta? Bom, normalmente a gente faz o seguinte, a gente vê o valor que a gente gasta no laminado cerâmico, a gente remove, eu retiro o quanto eu gastaria de prótese e a gente tem o valor. Porque o caro não é o material, o caro sou eu que sei fazer. Aprendi, sei fazer, meu trabalho dura, tem longevidade, então é isso que você tem que fazer. É pegar um bom material, mas treinar. Treina, que você não vai ter problema. Ou se tiver problema, você vai saber resolver. Então a gente resolve tudo em uma sessão e ele é minimamente invasivo. Você não tem que fazer desgaste. E por mais que você fale, mas eu também não desgasto com lente de contato, né? Bom, infelizmente, sempre que eu faço, eu tenho um mínimo de desgaste. Nem que seja na cervical, para ela poder adaptar de uma forma melhor. Né? Eu não consigo deixar arestas e a gente vai para o trabalho, aí eu vou ter que preencher o que ficou entre a cerâmica e o dente com cimento. Então a gente acaba mexendo um pouquinho. Enquanto na resina, não. Ela é minimamente invasiva. Entendeu, gente? Então, enfim,
Casos como esse, né, estão no nosso dia a dia. A gente está vendo isso dia a dia, nosso dia a dia. Então, assim, é muito fácil a gente pegar e vender, porque quem começa a ganhar um pouquinho de dinheirinho já quer melhorar o sorriso, quer mudar o sorriso. Tá bom? E, para finalizar, as restaurações em resina composta são de alta qualidade quando usadas apropriadamente. A palavra central desse artigo é apropriadamente. Alcançam excelentes resultados clínicos e adequada longevidade. Bom, vamos falar então um pouquinho de indicação. Temos várias indicações: conoide, diastema, mudança de cor, aumento de dimensão, e temos contraindicações também. Quais são as contraindicações? Bruxismo, mordida de topo, ausência de dentes posteriores, o paciente que morde na frente, ele não morde atrás. Então, primeiro você tem que fazer a contenção posterior, para depois disso, da contenção posterior, a gente fazer as facetas. Tá? Contraindicações: pacientes que range dente, morde lábio, rói unha, usa o dente como ferramenta para abrir sachê. Então, você tem que conversar com o teu paciente antes, porque senão o que acontece? Ele vai ficar sempre quebrando e você vai ter que fazer um de graça. Muita gente não faz resina por causa disso. Por quê? Vamos pensar uma coisa. Quando você compra um carro, se você sair do carro da concessionária, furar o pneu ou bater com o carro, eles vão te dar um carro novo? Não, né? Da mesma forma. Você fez sua resina e você se quebrou porque ele roeu a unha ou ele abriu ou puxou um plásticozinho e quebrou, isso é culpa do paciente. Tudo bem? Então, assim, você tem que entender e você tem que conversar com o paciente antes. Porque se você conversa antes, você explica. Agora, se você vai conversar depois da fratura, aí você se explica. E isso é ruim. Então, você tem que entender isso. Tá? Você não é super-homem. Pensa o seguinte: se o dente que Deus deu, que Deus é perfeito, ele quebra, a sua resina também pode quebrar. Eu dou garantia, minhas resinas facetas, 10 anos, mas eu faço manutenção, eu sei como resolver isso. Então, a gente tem que fazer manutenção. E você só não cobra só quando você faz. Essa manutenção também não tem que ser cobrada. Tá bom? Tudo bem até aí? Perguntas até aí, gente. Vamos lá. Perguntas? Tá tudo tranquilo? Nenhuma pergunta? Vamos continuar, então. Olha só. Vamos falar, então, agora sobre esse caso. A gente vai falar o passo a passo. A Natália procurou a gente e ela tinha uma queixa. E a queixa, gente, era essa aqui, olha só. Ela tinha um espaço, né, onde tinha um degrau, exatamente no meio dos centrais. Então, ali você tinha uma inflamação gengival crônica, né, e tinha retenção de resíduo alimentar. Nós fizemos o protocolo fotográfico, como sempre a gente faz. Tá? Gente, essa fotografia é muito importante você fazer. E você não precisa ter uma câmera da NASA para você fazer isso. Todo mundo tem um smartphone, gente. Pega o smartphone, começa a fotografar. Quando você começar a fotografar, você vai ver que seus trabalhos vão ficar muito melhores. Você vai começar a ficar exigente com você mesmo. Você vai ver coisas que você não vê somente sentando o paciente olhando. Além disso, a fotografia, ela acaba sendo uma ferramenta para você melhorar o seu planejamento. É um instrumento jurídico, né? Se você precisar mostrar como era o antes, que não foi você que fez aquilo, também é bom. E outra coisa, é um instrumento de marketing. Então, você começa a mostrar os seus casos. Então, sempre fotografe. Se você não tem esse costume, começa a fotografar. Tá? Olha o que a gente vê nessa fotografia. E só na fotografia eu consegui ver essa última fotografia do lado direito. Você está vendo? Olha só, quando ela faz guia de canino, ela bate o central, o superior e o inferior. Então, não tem espaço. Aqui eu não tenho espaço para poder trabalhar. Então, se eu não faço a guia primeiro, eu não tenho como fazer esses centrais. Vocês estão vendo? Então, a fotografia é muito importante. E dessas fotografias, de todas elas, 3 nós usamos para fechar o nosso diagnóstico e planejamento. Essa primeira, com fundo escuro, onde eu vejo a distribuição dos dentes, eu vejo corredor, enfim. Essa do meio, aonde eu consigo ver essa inclinação e se eu tenho espaço vestibular para colocar minha faceta. E essa última, que é aquela que eu falei para vocês. Né? Se a inclinação no bordo permite que eu faça uma síntese aditiva, coloque resina de forma aditiva, ou se eu vou precisar desgastar o dente. Então, fizemos essas 3 fotografias, fechamos o diagnóstico e passamos ao planejamento. Né? Então, o que nós vimos aqui nesse diagnóstico clínico? Ela tinha uma cor A3, né? Era menina jovem, um dente mais amarelado, e você sabe que um dente mais escuro é um dente mais envelhecido, o sorriso fica envelhecido. Né? E uma coisa que a doutora Deise Amaral sempre fala, né? A pele ela envelhece, fica com ruga. E a cor é a ruga do dente.
Então, assim, o dente, né, ele não tem ruga. Qual é a ruga dele? Como é que ele fica velho? Então, quanto mais amarelado, mais velho o dente. Então, a gente tinha que clarear esse dente. Então, ela tinha desgaste incisal, fechamento de diastema inadequado, várias faces de desgaste, porque não tinha guias, né? E as larguras eram diferentes. Então, nós precisávamos mexer nisso. Uma coisa que a gente sempre faz quando a gente traça a nossa sequência clínica, né, é avaliar a parte periodontal primeiro. Não adianta eu partir para fazer a faceta, senão quando eu for isolar e puxar o fio com o lençol de borracha, tiver um cálculo ali, vai me atrapalhar. Então, eu tracei minha sequência clínica, fiz a minha moldagem, e aí eu passo a me comunicar com o laboratório. É muito comum hoje, quando eu vou desenvolver um trabalho, eu trago o laboratório perto de mim. Porque você pode fazer de duas formas. Você pode inserar no seu consultório, ou você pode mandar para o laboratório para ele fazer. E quando você for mandar para ele inserar, você tem que se comunicar com ele, né? Então você tem que escrever o que você quer. Então, outra coisa importante, se você tiver tempo, você mesmo, se não tem habilidade para inserar, como é o meu caso, eu sei trabalhar com resina, mas eu não sei trabalhar com cera. Então eu faço resinamento. Eu pego aquela resina que já saiu da validade, que eu não quero trabalhar com ela, então eu faço no meu modelo de gesso o meu resinamento. Então isso até me facilita quando eu vou fazer o caso no paciente, fica melhor, porque eu já fiz uma vez no modelo de gesso. Então passei para ele tudo que eu queria, né? Correção da linha do sorriso, devolver guia, mesialização do zenit, né? Normalmente a gente conversa pelo WhatsApp, ou eu gravo, ou eu falo direto, né? Eu faço esse compartilhamento das informações com o meu laboratório, né, por WhatsApp, e aí foi feito o enceramento diagnóstico. Dupliquei o modelo, fiz o enceramento diagnóstico. Com esse enceramento diagnóstico, eu faço, né, uma guia de silicone, né, uma silicone de condensação, provei, eu fiz com uma Spidex, provei essa barreira palatina de silicone. Ela não pode ser muito fina, senão ela flete e você pode perder todo o tamanho do dente que você tinha planejado. Tá? Cuidado também para não ir muito lá atrás, na hora do isolamento, quando você for colocar e o paciente estiver isolado, ela fica batendo nos grampos. Então você tem que ter cuidado com isso também, é outra dica. E aí a gente fez, gente, o que a gente chama de planejamento reverso. E nesse momento, né, eu mostro o paciente como ele vai ficar. E, assim, antigamente a gente não tinha isso, não tinha como fazer isso. Então, muitas vezes, né, você fazia um voo às cegas, você não sabia como ia terminar, o paciente também não. Hoje você tem como fazer isso. Você pega aquele modelo encerado, você faz uma conchinha de silicone, né, e você pode usar uma resina bisacrílica, coloca para ele ver como ele vai ficar. E aí, nesse momento, você vende o teu trabalho. Ele vai ver, né, eu fotografo ou eu filmo. E não mostra um espelho. Não mostra um espelho, porque ele vai ver as nuances, as diferenças, o dente junto, ele vai ver os defeitos. Então, você fotografa ou você filma, que aí ela vai ver por completo. Ela vai ver o sorriso, o rosto, e isso vai facilitar o paciente comprar. Porque o mockup, ele é fundamental. A gente brinca o seguinte, que você vai definir, não é só definir o formato do dente, é entender a pessoa. Eu digo assim, escutar o que vem de dentro para colocar para fora e fazer do sorriso a expressão da alma, né? Então a gente tenta colocar de uma forma que a paciente veja como ela vai ficar mais bonita. Então assim, sempre a gente faz isso, a gente faz o mockup. A gente trabalha com odontologia, temos uma aula falando só sobre isso, odontologia emocional, e como é que o paciente entende isso. Beleza? Então, olha só, vamos remover a bisacrílica, ela já viu, ela aceitou. Ela aceitou. Removemos a bisacrílica. E como a gente quer mudar o formato do dente, né? Eu usei, a doutora que tinha falado sobre se a gente fazia plastia gengival, olha só, eu faço sim, treinando com bisturi elétrico. Sempre a gente trabalha com bisturi elétrico, tá? Então, fui com bisturi elétrico, né? Diminuir, né, aquelas papilas, que é onde eu vou fechar, eu tenho que fechar lá de cima. Se eu pego a minha resina e coloco quase no terço médio, eu vou formar um degrau como tinha antes. Então, eu precisei fazer isso, tá? E a gente faz esse recontorno gengival, reposiciona o zenit com o bisturi elétrico. A gente faz muito isso, muito uso de bisturi elétrico. Né? Então, como é que a gente faz? Mostrando um outro casinho, a gente mede, eu vou com bisturi, eu vou desenhando ali em cima, e sempre com um sugadorzinho do lado, o sugador, ele puxa a fumacinha e diminui o cheiro, que fica aquele cheirinho de queimadinho. Você fazendo isso, olha só, você acaba com esse problema. Beleza? Na mesma sessão, fizemos o clareamento, né? Fizemos o clareamento inferior, sempre usando essa barreirinha
e olhando pela incisal para ver se você não deixou nenhum espaço para o clareador não toque na gengivinha do paciente. A gente coloca metade, polimeriza, depois coloca a outra metade. E a gente usou o Pola Ops e a gente faz 3 vezes. Fala, filhote. Não tô vendo nada. Tudo bem? Fizemos o clareamento. Tá? E aí, professora Michele Vivas. Poxa, eu sou seu fã também. Né? Poxa, quem sou eu? Muito Josi também, Juliana. Vamos lá. Esse freio labial não foi indicado em remoção? Doutora, foi sim. Tá? Na verdade, eu diminuí, não removi. Tá? Não houve necessidade de remover, não. Você vai ver como é que vai ficar. Fiz o clareamento, tá vendo? Com Pola Office, né? Você faz 3 sessões de 8 minutos. Você aplica show, gente. Essa matéria é fantástica. Eu fiz a parte, porque como eu vou clarear em cima, então eu tive que clarear embaixo para não ficar essa diferença. Eu acho feio quando você faz aquelas facetas e fica branquinho em cima e embaixo fica amarelinho. A gente tenta não fazer isso. Fizemos o test drive sem adesão, que é aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, né? Aí eu coloquei a resina, aí eu selecionei a resina que eu ia usar. Selecionamos a resina. Nós não selecionamos, gente, com escala e nem com espectro. Eu até tenho um espectro, abre aqui, eu tenho um espectro fotômetro, só que a gente usa para fazer pesquisa, né? A gente fazer pesquisa, então a gente tem, mas no dia a dia a gente não usa isso. No dia a dia eu pego a resina do tubo, coloco em cima do dente, polimerizo, coloco a saliva, eu brinco de preferência saliva do próprio paciente, né? Eu coloco saliva e aí a gente vê a cor, tá bom? Assim que a gente seleciona, a gente não faz. Ou então, quando você tá aqui, por acaso estava aqui hoje. Isso aqui a gente usa para pesquisa. Não usa nada, não usa para fazer restauração. É que eu não entendo o que está correndo. Tudo bem? Agora, quando é não vita, como é que você faz? Eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz. Né? A gente pega, coloca as 2 resinas e polimeriza. Tá? Fizemos, então, a prova da resina sem adesão, selecionando. Esse sistema é um sistema que você trabalha com dentina e esmalte. Né? É um sistema que facilita muito o trabalho do dentista. Então, você diminui muito a chance de você errar. Porque a dentina, ela é opaca. E você vai fazer a concha com a dentina. E o esmalte é um esmalte microparticulado, esse branquinho. Então, você vai ficar com um brilho maravilhoso no esmalte. Então, nós removemos a restauração antiga, tá? A gente remove com fresa e quando está mais próximo do dente, a gente pega um bisturi e a gente vai tirando com bisturi, uma lâmina número 12. A gente faz dessa forma. Existem várias formas. Né? Existe uma caneta de alta rotação, que é essa cobra LED da Ultravision, né? Enfim, que é muito bacana, que sai uma luz ultravioleta e mostra onde é que é dente e onde é resina. Então, facilita você não tocar no dente. Tem essas pontas da TDV Fiberglass que são muito bons. Tem o Light Touch. Vou passar um pouquinho esse vídeo, que o vídeo é grande, mas a gente faz com brota e com bisturi. Terminamos isso. Para que... Boa, doutor Rodrigo Reis. Para que cerâmica se eu tenho resina? Né? A gente está fazendo um trabalho sobre isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Né? Falando sobre facetas tão bonitas quanto. Tá? Voltando no caso. Fizemos um bisel duplo. Sempre a gente trabalha com bisel. Existem professores que conseguem fazer um trabalho desse sem bisel. Particularmente eu não consigo. Para eu esconder a interface dente-resina, só eu colocando volume muito grande. Então, você fazer uma foto frontal vai ficar bonito, mas olhando de lado, o dente vai ficar gorducho. E a gente não quer isso. Então, para eu conseguir fazer esse mascaramento, eu tenho que fazer bisel e não só um bisel. Eu tenho que fazer 2 biséis. Beleza, Caio? Fiz os 2 biséis, tá? Um de 15 e um de 45 graus. Depois que eu fiz o bisel, eu passei a fazer o facetamento. Eu fiz o isolamento do caso. Sempre a gente trabalha com isolamento. Existem 2 formas de fazer o isolamento, né? Ou você coloca e marca, ou então eu tenho um curso muito bom que a gente indica, do Vitor Guerreiro,
que é outra forma de você isolar. Você isola fora e você encaixa, facilita muito também. Agora, você tem que ter cuidado para não errar. Nesse caso, olha só, a primeira vez que foi feito o isolamento foi errado. Errou o tamanho do orifício e o local. Então, teve que refazer esse isolamento. Tá? Depois, sempre a gente trabalha com o fio dental. A gente não corta o fio. A gente segura o fio para a gente poder puxar e suspender a margem. A gente consegue botar a resina terminando em linha infinita. Provamos no isolamento a concha de silicone, né? Que é o que vai fazer a concha palatina de resina. A gente protege o dente colateral, condiciona. A esmalte são 30 segundos, né? Sempre a gente ultrapassa um pouco. Lembra do artigo que falava que o problema acontece na margem, na adaptação da margem do dente? Muitas vezes acontece isso porque falta condicionamento nessa margem. Então, você faz o condicionamento na vestibular, você lava, depois você passa o adesivo, e quando você vai esticar a resina, você estica a resina um pouquinho mais no local onde não foi condicionado. É nessa região que você vai ter pigmentação, vai ficar mais amarelo e você vai ter problema. Por isso que você precisa sempre, dica, sempre estique um pouquinho mais o teu condicionamento. No caso que você, de repente, você vai fazer uma oclusão, vai fazer resina, condiciona, vai fazer resina palatina, condiciona atrás. Colocamos o ácido fosfórico. Normalmente nós trabalhamos de 2 em 2, faço os centrais, depois eu faço os laterais, depois eu faço os caninos, depois eu faço... Eu vou jogando o problema para o lado, para esconder. Não quer dizer que não possa ser feito de uma vez, pode ser feito. É a forma que a gente faz. A gente trabalha primeiro com os 2 centrais. Depois você lava, né, pelo dobro do tempo. Não lava só onde até sair o azulzinho, não. Você tem que lavar bastante. Lavou, secou, e aí você vai aplicar o adesivo, né? Uma camada, joga o arzinho, 2 camadas, 3 camadas, e aí você polimeriza. Então, o erro que a gente vê muito grande dos colegas é você colocar uma camada e você polimerizar. Então, você já impermeabilizou, você não vai conseguir entrar com a segunda camada. Então, bota a primeira camada, depois você joga o ar, segunda camada, na terceira você polimeriza. Tá bom? Fotopolimerizamos. Sempre, gente, a gente brinca sobre fotopolimerizador. Busque um bom fotopolimerizador. Tem ótimos fotos. Tem Valo, tem Lufeso. Eu tenho o Radi na minha clínica. Nós temos, eu acho que hoje, uns 10 Radis, né, que a gente faz curso, a gente tem nas clínicas. É ótimo, custo-benefício maravilhoso. Enfim, agora os cuidados que você tem que ter com ele, né? Sempre você vê a intensidade de luz, o tempo da polimerização. Cuidado, a ponta tem que estar limpa e ele tem que estar no suporte, sempre estar carregado, tá bom? Fizemos, então, a marcação na concha, onde falta o material. E aí, preste atenção agora nisso que eu vou falar, hein? Nós passamos, então, para fazer as facetas. A técnica que a gente usa é a técnica dos 4 passos. Quais são os 4 passos para a confecção da faceta? Concha palatina, corpo e mamelo, crista proximal e o recobrimento. Tudo bem? Concha palatina, corpo e mamelo, crista proximal e recobrimento. Beleza? Tudo bem? Os 4 passos. Pode ser resina, pode ser uma faceta com 3, com 4 resinas, com uma resina. Sempre a gente usa isso. Usa essa forma. Preste atenção. Não esquece isso que eu te falei. Coloquei na concha, fiz a concha palatina colocando a resina no guia de silicone. Olha só, acrescentei, polimerizei. Tudo bem? Fiz isso também no outro elemento. Depois, falando sobre instrumentos, dicas, né? Existem várias espátulas de luz. A gente usa essas espátulas aqui, gente. 2 espátulas que a gente gosta de trabalhar. Da SS White, a gente trabalha com a Suprafil número 2, para faceta, é maravilhosa. E a gente trabalha com essa número 6, da LM Art, da Quimelato, tá? Para faceta, elas são maravilhosas. Não estou ganhando nada em falar disso, só que é boa. Então, o que é bom, a gente recomenda. Depois que eu fiz a concha de palatina de dentina, eu pego a resina de esmalte, coloco a tira de poliéster, coloco a resina de esmalte, gente, olha só, e faço a minha crista proximal. Eu seguro a minha tira de poliéster com a espátula e puxo de vestibular para lingual, acomodo com o pincel e puxo de forma que eu estou fazendo o meu ponto de contato e já estou fazendo a minha crista proximal. Tá vendo? Olha só. Segurei ali e vou puxar. Quando eu dou minha puxadinha ali, olha só. Ó, dou uma puxadinha. Pronto.
minha crista proximal está pronta. Tudo bem? Removo, não sai quase resina ali, olha só, e eu estou com isso pronto, com a minha mesial pronta. Eu fiz isso com a minha mesial, fiz isso com a minha distal, depois eu vou com incremento único de esmalte, o mesmo esmalte que eu fiz as cristas proximais, eu faço um incremento único e estico na superfície vestibular. Por que é um incremento único? Porque assim eu não estou agregando bolha, né, e eu diminuo a chance de falha. Tá? Outra coisa que faz a gente usar essa técnica, quanto menos resina, menor a chance de problema. Tá? Quanto menos camadas, melhor a chance. Fiz isso no elemento 11, fiz no 21, fiz em todos os dentes. As pessoas perguntam para a gente, que pincel que você usa, Marco? A gente usa o Colinche 309, número 0, e o Sable Touch 486, número 4, que para faceta é maravilhoso. Outro pincel que eu experimentei e gostei muito foi esse aqui, é da Tokoyama Dental, o Brush número 24. Gente, show, esse pincel também é muito bom. Tá? Esses dois que eu estou colocando aqui, eles são mais baratos. São pincéis de R$15. Você compra na Calunga, na Caçula, e faz o mesmo efeito que os outros. Tá? Então, terminei isso, removi o isolamento absoluto, fiz a devolução de guia de canino. A gente hoje não tem tempo para explicar como é que a gente faz, né, essa devolução do guia, que é de suma importância para a longevidade do nosso caso. E depois que nós fizemos isso, fizemos a nossa guia de canino, nós passamos a fazer a parte de acabamento e de polimento. Tá? Vamos lá. Beleza. Isso impede, gente, quando se devolve as guias, impede que você tenha essas fraturas de bordo, entendeu? Então, você tem que fazer isso. Vamos, então, para o nosso protocolo simplificado de polimento. Né? Gente, existem várias formas de fazer polimento. Tem material maravilhoso da Cosmidente, tem da Ultradente. A gente trabalha de uma forma diferente. Né? A gente pegou umas peças, fez um kitzinho, né, nosso, e isso não fui eu que desenvolvia, né? Trabalhava assim, já trabalho do Eduardo Vargas, Deise Amaral, Paulo Campos, eu aprendi com eles, né? E eu replico isso e dá certo, sempre dá certo. Então, como é que a gente faz? O acabamento, a gente faz com broca. Então, você pode usar ou a broca 2.200 FF ou a 3195 FF. Então, todo o acabamento eu faço desgaste, eu faço com isso. Depois, para a gente alisar esse desgaste, a gente não ficar arranhada a resina, a gente usa uma ponta enhance da Dentsply. Então, usando a ponta enhance, você vai tirar o arranhado. Depois eu vou fazer o uso do feltro da FGM, junto com o Diamond Excel, da FGM, a pasta Diamond Excel. Então, nós fazemos o polimento. E, para puxar o brilho, eu uso o Diamond Flex. Tá? O Diamond Flex. Depois, gente, eu vou responder as perguntas, tá? Se desculpa, é por causa do nosso tempo. Então, depois eu queria muito terminar esse caso para vocês. E eu puxo o brilho com a Diamond Flex. E assim, gente, o ajuste final, que a gente não usa tira de lixa para não tirar o ponto de contato, eu uso o bisturi, lâmina de bisturi número 12. Eu vou removendo os excessos com a lâmina de bisturi número 12. Removi e nós finalizamos o caso assim. O caso ele era assim quando começou, quando chegou para a gente. Tiramos do formato triangular para o formato retangular e nós acabamos o caso depois de fazer com os 4 passos, com resina de dentina e resina de esmalte, nós finalizamos o caso assim. Olha só como é que o caso ficou. Caso finalizado. Gente, chegamos então no final da nossa live. Nós temos 5 minutinhos. Para finalizar, quero dizer para vocês, importante, manutenção. Repolimento de 6 em 6 meses, e você faz isso, cobre isso, faça a manutenção. Ela vai durar e vai durar bastante. O caso, como finalizou. Sempre a gente usa uma placa nos primeiros 3 meses, uma placa de Michigan, né? E o caso, como foi finalizado. Mais uma foto artística, mais próximo um pouquinho. Como era e como ficou. Como era e como ficou. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora para a gente poder sortear o nosso brinde. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Quais são os passos que nós fazemos para confeccionar faceta de resina? Vamos lá. Eu quero que você responda. Isso aqui. Chama por aqui o papelzinho que estava aqui para mim. Eu vou pedir para você responder, tá, no post da SDI. Quem respondeu, primeiro a responder isso, vai ganhar esse brinde, que é o kit, tá, do material clareador. Gente, muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Tá? Gostaria de falar muito mais.
eu vou deixar, eu acho que vai ficar gravado, então vocês vão poder ver os pincéis, né, a resina que a gente usa, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que a gente está passando, isso vai ter um fim. Então, importa como a gente vai chegar a esse fim que a gente vai aprender com essa lição. E tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Um beijo grande para todos, fiquem com Deus. Espero vê-los, tá? Temos cursos, vamos nos vendo por aí, vamos ter outras lives. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos, tá? Tudo de bom, gente. Um beijo grande. E muito obrigado, SDI, pela oportunidade. Tudo de bom.